Você já se sentiu frustrado, chateado, porque tá ali imerso num mundo de informações e você simplesmente não consegue extrair o cerne da questão? É tanta informação que fica difícil organizar e tirar uma conclusão. Esse vídeo aqui vai te ajudar realmente a você estabelecer um pensamento crítico e analítico que são essenciais para você colocar a sua vida pessoal e profissional nos trilhos. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Sanai, eu trabalho há mais de 2 décadas com pesquisa de mercado e insights. Eu sou consultora nessa área, eu trabalho com grandes marcas e empresas. E hoje eu quero compartilhar com você todo o meu expertise na minha área. E isso pode ser utilizado tanto para você se aprimorar profissionalmente, como para você utilizar aí no seu dia a dia, né? Porque a gente vai falar sobre como extrair insights, como ter um pensamento aí analítico poderoso, né? Por que que é tão importante ter um pensamento analítico? Por que que isso hoje em dia é crucial? Primeiramente porque a gente está vivendo uma era de simplesmente muitas informações e fica difícil conectar tudo isso. Então as pessoas que vão se sobressair vão ser aquelas que vão conseguir fazer essas conexões, que vão conseguir extrair os insights a partir desse mundo de dados. Então esse pensamento crítico e analítico vai ser cada vez mais valorizado, tá? Primeiro, vamos desmistificar o que é o pensamento analítico, né? A gente quer entender assim melhor que tipo de habilidades que a gente precisa ter. Primeiro, identificar qual que é a questão central. Então, é importante você ter isso em mente, porque aí você tem que ter uma forma de coletar, de organizar essas informações, de visualizar essas informações. Então, em pesquisa e insights, a gente desenvolve questionários, formulários, a gente coleta dados secundários, organiza isso até mesmo em forma de gráficos, uma forma bem visual, né, da gente poder analisar, categoriza em diferentes segmentos de mercado, né? A gente categoriza tudo isso e consegue analisar. Depois, a gente identifica realmente padrões, relação de causa e efeito. O que seria relação de causa e efeito? Em pesquisa, a gente fala que são correlações. Aí as correlações a gente tem que ter muito cuidado para a gente não correlacionar coisas que não tem nada a ver. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter a causalidade ali na mente. O que seria correlacionar coisas que não tem nada a ver? Tem até uma matéria que eu li uma vez numa revista que era muito engraçada, porque ela pegou um banco de dados gigantesco e foi correlacionando, enfim, diferentes tipos de informação, e eles chegaram em correlações totalmente absurdas. Então, do tipo assim, o número de afogamentos está diretamente correlacionado com o número de vezes que o Nicolas Cage apareceu em filmes. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se você visse a linha da correlação, era uma correlação perfeita, tá? Então vamos ter cuidado do que a gente está correlacionando com o que, tá? Se realmente existe uma relação de causa e efeito entre as duas variáveis que você está correlacionando, tá? É importante também formular hipóteses, né? Então, à medida que você vai fazer esse exercício, você já formula na sua cabeça determinadas hipóteses para ver se elas se confirmam ou não. No final de tudo isso, você vai fazer as análises e dessas análises você vai tirar as suas principais conclusões. Não termina aí, não termina nas conclusões, tá? Porque você tem que extrair realmente se esses insights que você conseguiu, qual a ação que você vai tomar a partir dali, tá? Então, o resultado final não é a conclusão, e sim a ação, tá? Para trazer tudo isso de uma forma mais tangível, eu vou dar um exemplo
fora da minha área de atuação. Eu até poderia trazer um exemplo em pesquisa de mercado, posso trazer um outro vídeo depois para vocês que têm interesse em aprender, tá? Mas eu vou trazer um exemplo mais pessoal meu. Então, uma análise de finanças. E a minha questão central, qual que era? Então, eu queria entender, poxa vida, eu ganhei bem aqui, né, durante o ano de 2024, mas para onde que foi o meu dinheiro? Então, essa seria a minha questão central. Para onde foi meu dinheiro? Como que eu fiz no primeiro passo? Saí organizando, categorizando tudo isso. Então, eu fui atrás das principais fontes, da onde eu vou extrair aquelas informações. Então, dados bancários, de cartão de crédito, outras anotações, planilhas, enfim. Organizei tudo isso em forma de planilhas de Excel, e como eu sou da área de pesquisa, eu consigo fazer gráficos, entendeu? Vendo ali ao longo do tempo, né? Porque também existem períodos que é mais aceitável ter um gasto maior, de repente período de férias, que eu vou viajar, né, com meus filhos e tal. Então tudo isso é um período, né, aceitável ali a ter um gasto maior. Depois disso, eu fui também agrupando em determinados segmentos. Então, gastos com moradia, gastos com alimentação, com transporte, com saúde, com educação e assim por diante. E aí eu consigo ver de forma visual o que tá mais, né, comendo ali os meus gastos. Também é importante não ter só um tipo de segmentação, porque a gente pode ter essa segmentação, mas também segmentar de repente em gastos essenciais e gastos que são dispensáveis, né? Porque existe sempre ali coisas que a gente pode cortar, né? Depois eu fui vendo as correlações, né? Então, por exemplo, assim, às vezes um período que eu tava mais estressada no trabalho, mais pressionada, aumentou o meu gasto com coisas desnecessárias, né? Porque vem aquela coisa da compensação, né? Ah, eu mereço, nossa, aguentei tanta coisa aqui, então mereço gastar mais. Ai, né, quero me presentear por coisas que, né, os sapos que eu tive que engolir e assim por diante, né? Fui fazendo essas correlações e eu já tinha também algumas hipóteses, né? Então, por exemplo, assim, será que gastos impulsivos, às vezes, né, que são pequenininhos, né, sei lá, aquela comprinha da Shein, que, poxa, é tão baratinha, né, mas será que juntando, assim, né, R$ 35, R$ 39, R$ 47, você vai juntando tudo isso, de repente chegou em 1.800, sabe assim? Então, vira um gasto que daria, né, para ser cortado, assim, porque é uma coisa que às vezes você vai gastando, gastando e nem percebe. Então eu tinha também essa hipótese. Por fim, depois de tudo analisado, quais os insights aí que eu pude extrair? Então, muito do meu dinheiro estava indo para alimentação, mas não é aquela alimentação básica, né, daquela comida mensal que a gente compra ali, faz aquela compra que, né, para casa. Não, tava indo muito pro delivery. De repente, ai, cansada, não quero, não tô afim, vamos pedir, é mais fácil, né? Então, um gasto que poderia ser dispensável, não é um gasto básico e essencial. Outra coisa também que de repente não era exatamente uma hipótese que eu tinha inicialmente, mas que eu pude extrair, né? Assinatura de serviços. Então você vai se empolgando, vai, né? Ai, streaming disso, daquilo outro, tem essa série, tem esse outro serviço que eu quero também assinar. Então, de repente, um monte de assinatura que na prática eu nem estava usando, nem estava com tempo. Então, também foi uma possibilidade de cortar aí esse gasto, né? Quais ações, na verdade, é isso que vai trazer o insight, esse momento realmente impactante, né? Que vai realmente gerar um impacto ali no final das contas. Então,
reduzir o gastos com delivery, vai lá e desinstala o aplicativo, porque assim você para de comprar, certo? Cancelar as assinaturas que não estava utilizando, né? E controlar ali os pequenos gastos mais impulsivos, de pouquinho em pouquinho, que ele gera um montão de coisas, né? Na verdade, eu trouxe tudo isso, assim, para esse exemplo mais real, mas todos esses passos são passos que a gente realiza em projetos de pesquisa, tá? Cada um deles estão correlacionados. Mas depois eu posso fazer outro vídeo, caso vocês se interessem em saber isso aplicado no mundo aí, no mundo corporativo, das grandes empresas, como que isso funciona, tá? Se você gostou desse vídeo, você curtiu, quer saber mais dicas aí para sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para você aprender sobre uma área muito interessante, que é essa área de pesquisa em sites, se inscreve, deixa aqui seu comentário, compartilha. Obrigada por assistir. Assista o outro vídeo que eu vou deixar aqui, não sei aonde. Enfim, assista e continua aqui comigo, tá? Um beijo, foi um prazer falar com você hoje. Tchau, 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 tchau.